Começando mais um Pergunta pro Vagnão, uma das ações do projeto Perícia Sem Segredo, onde eu compartilho aqui técnicas e estratégias para você atuar como assistente técnico, você que é um profissional de segurança do trabalho, atuar como assistente técnico nas perícias de insalubridade e periculosidade, podendo ter um faturamento recorrente aí de 3 até 10 mil reais por mês, atuando com perícias trabalhistas, conquistando seus clientes, ganhando as perícias, e tô aqui para te ajudar na tua atuação. Foi feita a seguinte pergunta aqui, ó: na APR in loco, pode passar batido alguma exposição? Como fazer um levantamento antes dos possíveis riscos? Quando você vai fazer uma análise referente aos riscos envolvidos no processo trabalhista, para você entender o que pode ser visto na perícia, você tem que entender o que o perito quer avaliar, o que o perito pode avaliar referente ao processo. Para isso, você precisa saber avaliar o processo, saber avaliar a inicial, entender qual é a função, saber avaliar as documentações de segurança para extrair as informações necessárias e conseguir fazer a análise utilizando as perguntas corretas. A grande questão não é saber identificar somente, não é somente saber identificar todos os agentes de risco que a pessoa pudesse ter à exposição, mas sim fazer as perguntas corretas para você poder avaliar a exposição a todos os agentes. Dentro da Expert Perícia nós temos um questionário formatado para isso, para que as pessoas possam saber fazer as perguntas corretas, para quando identificar que na perícia pode ser avaliado um determinado agente, saber fazer quais são as perguntas que eu tenho que fazer para chegar no objetivo que o meu cliente precisa ali na perícia. Então não adianta fazer perguntas aleatórias, você tem que fazer as perguntas certas. É isso que vai gerar o resultado. Utilizar ferramentas adequadas para isso e saber o que identificar, tanto na inicial quanto na documentação de segurança, quanto na entrevista com as pessoas. Do Alexandre Oliveira aqui: o técnico de enfermagem, enfermeiro, médico do trabalho automaticamente já recebe insalubridade ou o EPI descaracteriza? A NR15 é muito clara nesse sentido. O que a NR15 fala? A NR15 fala o seguinte, item 15.4.1: a eliminação ou neutralização da insalubridade deverá ocorrer com a utilização de equipamentos de proteção individual. E o 15.4.1.2 diz que a eliminação ou neutralização fica caracterizada através de avaliação que comprove a inexistência de risco à saúde do trabalhador. Então não tem essa de ganhar insalubridade automaticamente. Pode ganhar em função de acordo trabalhista. Pode ser. Por quê? Porque é um acordo e na legislação trabalhista o acordado se sobrepõe ao legislado. Então aquilo que foi acordado entre as partes, sindicato, patronal, dos empregados, enfim, se sobrepõe ao que está na lei. Então se no acordo trabalhista diz que tem que ganhar, aí tem que ganhar. Caso contrário, o que vale é o que está na lei. O que está na lei não existe pagamento automático de insalubridade. Tá? Tem EPI, foi feita a entrega da forma correta, neutraliza a exposição, não tem que se falar em pagamento. Tá bom? Vou responder a pergunta da Aline aqui. Como diferenciar atividades de vigia e vigilante? No caso, uma pessoa que fez a vigia noturna da madrugada de uma faculdade internamente, seria característico enquadrar a periculosidade? O que a NR16 fala sobre a periculosidade nesse sentido? Anexo 3, atividades e operações perigosas com exposição a roubos e outras espécies de violência física na atividade profissional de segurança pessoal ou patrimonial. Então, a condição básica para caracterizar, para que seja considerada periculosidade é a seguinte: são considerados profissionais de segurança pessoal ou patrimonial os trabalhadores que atendem uma das seguintes condições: empregado de empresa prestador de serviço na atividade de segurança privada ou que integrem serviço orgânico de segurança privada, quando a empresa institui o próprio serviço de segurança, desde que registrado e autorizado pelo Ministério da Justiça. Tá? Ou empregados que exercem atividade de segurança patrimonial pessoal em instalações públicas, como metrô, ferrovias, portos, rodoviárias, aeroportos e de bens públicos contratados diretamente pela administração pública, direta ou indireta. Então, assim,
Se a pessoa é funcionária de uma empresa de segurança privada registrada no Ministério da Justiça, caracteriza periculosidade. Pode caracterizar. Se a empresa é funcionária de uma empresa que tem os seus próprios serviços de segurança privada e este serviço está registrado no Ministério da Justiça, é passível de caracterização da periculosidade. Se ela trabalha na segurança patrimonial pessoal em instalação pública ou de bens públicos contratados pela administração pública, também é passível de caracterização da periculosidade. No caso de uma pessoa que vigia uma faculdade, é uma vigilância patrimonial, tá aqui, ó. Segurança patrimonial na preservação do patrimônio em estabelecimentos públicos ou privados, que é o caso, e da incolumidade física das pessoas. Então, existe a previsão para a caracterização da vigilância patrimonial como periculosa, desde que o trabalhador atenda essas duas condições. Seja funcionário de uma empresa de segurança privada ou integre o serviço de segurança privada da própria empresa, desde que registrado no Ministério da Justiça, ou segurança pública. Então, existe a previsão legal para caracterizar a periculosidade, mas tem que atender a essa regra. O que acontece? Muitas empresas contratam a pessoa, no cargo de vigia, e vigia não é vigilante, porque não faz parte de uma empresa de segurança privada. Fala, Wagner. Boa noite, meu amigo. E aí, Gonçalo? Tudo bem, meu amigo? De onde você é, Gonçalo? Sou de Vitória da Conquista, Bahia. Conhece? Já estive perto. Não conheço ainda a cidade. Você é técnico ou engenheiro, Gonçalo? Eu sou técnico e engenheiro de segurança do trabalho. Técnico e engenheiro, show de bola. Na verdade, é aquela coisa, é a minha primeira experiência, né? Nunca tive experiência com perícias, né? Seria mais uma impugnação de laudo mesmo. Ele já me passou até o laudo do perito, né? Então, você está atuando pela reclamada. Isso. Beleza. Qual era a função do reclamante, Gonçalo? Serviços gerais. Um funcionário de serviços gerais, ele ficava responsável por estar fazendo a limpeza da oficina, e aí ele também fazia remoção, né, de alguns filtros de óleo e alguns resíduos da oficina. E aí o perito caracterizou a insalubridade pelo quê? Galera, estou olhando para o lado porque eu estou vendo o laudo aqui, tá? Wagner, quando eu fui logo direto, né, para a conclusão, eu percebi que ele realmente apontou, né, o enquadramento foi relatando que os EPIs entregues, eles não são eficazes, né, para neutralizar o agente hidrocarboneto. E aí foi até, né, para a minha experiência foi um pouco, na hora que eu vi, eu fiquei um pouco surpreso, porque com base no CA consta lá proteção mecânica e química, né, e eu achei que seria o suficiente, mas ele vai direto para a questão da aprovação do laudo, né, do EPI, não consta a aprovação contra hidrocarbonetos, né, especificamente. Qual é o... então, assim, a pessoa era auxiliar de serviços gerais, né? Fazia limpeza de uma oficina, remoção de óleo e de itens, peças contaminadas com óleo. É isso? Isso. Qual EPI que ela utilizava? São luvas, né, de proteção química e mecânica. Normalmente, pelo que eu vi no material, é borracha, neoprene. Então, as luvas eram todas impermeáveis, certo? Isso foi o que também chamou minha atenção, né? Acredito que por ser, né, proteção química de borracha, lá fala com material de neoprene também, né? Eu também pensei na hora nessa questão da permeabilidade. Eu falei até porque a atividade dele não é focada em estar tendo contato com grande volume, né, de óleo. Seria um contato esporádico. E mesmo assim ele foi por esse lado aí da aprovação do laudo da luva. Tá, esse óleo que era utilizado, que a pessoa tinha contato, era óleo usado, óleo queimado. Que óleo que é esse? Isso. No laudo, ele não é tão detalhista assim, né? Ele fala mesmo na questão provavelmente pelo que eu tenho conhecimento, né, do tipo de operação lá, seria o óleo retirado dos veículos, né? O óleo realmente descartado, né?
Então vamos entender, né? Primeiro de tudo, assim, o que ele quer dizer, né? Ele falou que a luva não é apropriada para hidrocarbonetos. Normalmente, a luva que é apropriada para hidrocarbonetos é a luva nitrílica. Esse tipo de luva, você pegar, o CA dela é, deixa eu te passar aqui, 25313. 25313. Ela tem proteção contra agentes químicos, né? Então, até o nível de proteção para hidrocarbonetos como tolueno é bem baixo. Tá? E ela tem uma grande proteção contra principalmente ácido sulfúrico, hidróxido de sódio, peróxido de hidrogênio, agentes químicos altamente corrosivos. Tem luvas aqui que são mais resistentes do que as próprias luvas específicas para hidrocarbonetos. O que eu quero dizer? Para que ele comprove que havia exposição, ele tem que comprovar que a pessoa tinha contato com o produto. Porque a exposição, a insalubridade em função de hidrocarbonetos, ela se caracteriza pela manipulação. Não tem nada envolvendo ali a parte respiratória. Então ela tem que ter contato com o hidrocarboneto. Esse é o primeiro ponto. Quando a pessoa utiliza uma luva que ela é impermeável, ela não tem contato com o hidrocarboneto. Certo. Se ela não tem contato, por que caracteriza a exposição? O fato de na descrição do EPI ele não estar específico para o agente químico hidrocarboneto aromático não significa necessariamente que o trabalhador estava exposto ao agente. Ele não tinha contato com o óleo. Fazendo um paralelo aqui, é a mesma coisa do que a caracterização, né, algumas caracterizações que nós vemos de agente biológico. Eu falo, usava luva de látex, não é aprovada contra o agente biológico. Mas ela não precisa. Ela é uma luva impermeável que forma uma barreira física e impede o contato do trabalhador com o agente de exposição. Nesse caso, o questionamento que eu faria para ele seria... Eu adotaria algumas linhas de trabalho, né? Algumas estratégias. Primeira coisa, quanto tempo da atividade dele ele fazia atividade de remoção de óleo? Num dia normal. Isso foi investigado na perícia? Como eu tive acesso apenas ao laudo, no laudo realmente não faz referência nenhuma a período. Ok. Tá tudo bem. Então esse é um ponto a se trabalhar na contestação, né? Que no laudo não está especificado qual o tempo de exposição ao agente insalubre. Quanto tempo da jornada de trabalho ele permanecia exposto ao hidrocarboneto? Todos os dias ele fazia remoção de óleo? Todos os dias ele fazia a remoção de filtros? Todos os dias havia um óleo no piso? Quanto tempo do dia de trabalho dele ele ficava fazendo a remoção do óleo do piso? Porque uma vez que ele limpou, aquele agente não existe mais. Sim. Certo? Se tem uma mancha, uma poça de óleo no chão, ele vai colocar lá material absorvente, vai absorver esse óleo, vai jogar um desengraxante ali no chão para quebrar ali o óleo, fazer a lavagem e acabou. Com base na descrição de atividade dele, eu acho que os dois momentos que ele tinha ali contato com o resíduo, lá que ele relata na descrição que ele utilizava um balde, né, para colocar o resíduo e colocar em outro recipiente, e quando ele pegava os filtros de óleos, né, que devia estar encharcado com óleo. Só nesses dois momentos, porque o restante, ele alega que usava esfregão, né, e no próprio lado lá fala que ele alega que fazia uso dos EPIs. Isso que me chamou a atenção. Ele fazia uso. Então ele alegou que fazia uso. Eu vi aqui, no que tange aos EPIs, quando questionado por este expert, o laudo do perito, né, o reclamante relata ter recebido e utilizado os EPIs presentes na ficha. Isso. As informações pelo reclamante foram corroboradas pela reclamada. Ok. Então, assim,
Quanto tempo que ele tinha de exposição ao óleo? Esse é o ponto que ele precisa esclarecer. Porque não era uma exposição o dia inteiro. Isso que eu fiquei na dúvida também, vai, até tirar essa dúvida, que a NR15, quando vai tratar de hidrocarboneto, ela fala do contato, né? Mas eu não sei se ele fala a questão de tempo, isso fica um pouco aberto, né? Não sei se é a questão é somente o contato, tem que ser por um período, né, grande. Eu fiquei meio na dúvida quanto disso. A norma fala o seguinte, né, que para os agentes do anexo 13, basta a constatação da atividade sendo realizada. Mas, para que essa constatação seja feita, o perito precisa avaliar como acontecia a exposição. A pessoa fazia limpeza do piso, limpeza de banheiros, limpeza de estruturas e fazia a remoção do óleo, ok? A luva que ele utilizava contemplava os riscos de todas essas atividades. Então, ela fornecia uma proteção maior do que uma luva que é específica para hidrocarbonetos aromáticos. Como eu posso estar comprovando isso, Wagner? Por meio de algum laudo de ensaio da luva, alguma coisa assim? No próprio CA da luva, você vai ver lá que tem, na parte de observação do CA, dessas avaliações que é feita, que é o nível de desempenho, tá? Então, tá aqui, ó. Nível de desempenho apresentados para resistência à permeação, segundo a norma, com valores variando de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado. Então, tá aqui, ó, hidróxido de sódio, 6. Uma luva que resiste à permeação de grau máximo, né, de hidróxido de sódio, ela vai proteger contra óleo queimado de uma maneira muito segura. Ácido sulfúrico, 3. Peróxido de hidrogênio, 6. Então, assim, se você pega uma luva equivalente, como, por exemplo, essa da Volk, ela está aqui. Ácidos orgânicos, 6. Ou seja, ela fornece o mesmo tipo de proteção, entendeu? A grande questão é o seguinte: o trabalhador não tinha contato com o óleo, porque ele utilizava luvas impermeáveis. A luva forma uma barreira física. Primeiro ponto a se avaliar, a se questionar na contestação é o fato de o perito não ter especificado, na análise que ele fez, a forma como a exposição ao óleo acontecia. Porque ele fala lá que pegava os filtros. Tá. Como é que ele fazia esse descarte de filtro de óleo? Ele tinha contato com os filtros? Ou esses filtros estavam depositados num tambor, numa caixa, num balde, e ele pegava esse recipiente, levava para um outro local e despejava esses materiais num outro local? Então não está especificado como acontecia a exposição. Então o primeiro ponto da estratégia para fazer essa contestação, eu acredito que seria no fato dele não ter especificado como acontecia a exposição ao óleo, não ficou claro no laudo pericial. E questionar como acontecia essa exposição, quanto tempo acontecia essa exposição. E nem, ele limpava o piso, passar pano com desengraxante no local. Como é que passando o pano com desengraxante ele tinha contato com óleo? Quando eu li também eu fiquei assim... Então, ele não especifica, aqui ó, retirar óleo queimado proveniente da troca de óleo do motor estocando em um container de 1000 litros. Era ele que retirava o óleo queimado do motor? O reclamante fazia uso de um balde de 10 litros para realizar a atividade. Tá. Se ele fazia uso do balde, em que momento ele tinha contato com o óleo? Então, ele não explica como acontecia a exposição. Então, o primeiro ponto é fazer esse questionamento de que o perito não explica como acontecia a exposição, para ele especificar isso, tá? E aí fazer esses questionamentos, né? Realizar a coleta de filtro de óleo utilizado e levar para o local adequado. Como que era realizada essa coleta? Em que momento dessa atividade acontecia a exposição ao óleo? Esse é o primeiro ponto. Sim.
A mesma coisa do óleo queimado, a mesma coisa da retirada de óleo derramado na oficina. E assim, ó, ele responde, até tem um quesito aqui que pergunta como é realizada a dispensa de óleo usado na empresa. O reclamante fazia o uso de um balde de 10 litros para realizar a atividade. Se ele fazia uso do balde, como é que ele tinha contato? Como é que ele manipulava o óleo, propriamente dito, se ele utilizava um balde? Ele manipulava o balde, não o óleo. Ele não tinha contato com o óleo. Então, fazer essas questões. Né? Descrever este ponto de que no laudo não está especificado essa questão e perguntar diretamente como que acontecia, em que momento acontecia a exposição, quando a atividade era realizada. Por exemplo, atividade de dispensa do óleo. Em que momento acontecia a exposição, a manipulação do óleo, se o reclamante utilizava um balde para isso? Em que momento dessa atividade acontecia o contato com o agente insalubre? Esse é o primeiro ponto. Segundo, né? Como que havia contato, exposição dermal do reclamante com o óleo se ele utilizava luvas impermeáveis? Se ele utilizava luvas impermeáveis, não tem como ele ter contato. Então, fazer esses questionamentos, descrever essa questão, né, de que o próprio reclamante reconheceu que utilizava, na ficha de EPI existem as luvas, que todas as luvas são impermeáveis, mostra a foto, põe as luvas para mostrar que são luvas impermeáveis realmente. E se a luva é impermeável, como que acontecia o contato? Para ele explicar. Que no laudo dele ele coloca que a luva para proteção contra agentes químicos, mas não para hidrocarbonetos. Porém, na atividade diária dele, ele não tinha contato somente com o óleo. Ele precisava de uma luva que gerasse uma proteção maior do que as luvas que protegem somente contra hidrocarbonetos aromáticos. Eu realmente nunca tinha me atentado a essas aprovações de laudo de luva química, porque fica parecendo que apesar de lá não constar a proteção contra hidrocarbonetos, não quer dizer que ela não é eficaz por aquilo, é que ela não foi feito um teste específico, né? Exatamente. OJ, só colocar no Google, tá? OJ 171, óleos minerais. Ele está lá, sentido do termo manipulação. Aí essa orientação falou o seguinte: para efeito da concessão do adicional de insalubridade, não há distinção entre fabricação e manuseio de óleo mineral. Então, para a caracterização, ela equipara, né, a orientação jurisprudencial, ou seja, o entendimento pacificado do tribunal, ela equipara o manuseio com a fabricação. Olha a distância que isso está da atividade que o reclamante fazia. Né? A distância abissal entre uma coisa e outra. Então, o caminho que eu percorreria nessa contestação, a estratégia que eu utilizaria seria essa. Primeiro, o fato dele não ter explicado como acontecia a exposição, em que momento, quando que ele tinha contato com o óleo. Se ele utilizava desengraxante para fazer a retirada do óleo no piso. Uma vez que ele aplicou o desengraxante no óleo, o óleo já perdeu suas características. Verdade. Ele utilizava balde e os filtros ele não explica como é que ele tinha exposição. E a luva que ele utilizava fornecia uma proteção maior do que a luva específica para hidrocarbonetos. Então, ele estava protegido contra hidrocarbonetos em que pese a luva não tivesse a especificação. Por quê? Porque ele utilizava outros produtos para fazer a sua atividade no dia a dia, como, por exemplo, um desengraxante. Porque se ele usa a luva contra o hidrocarboneto, essa luva tem uma grande chance de não ser aprovada para o agente químico que compõe o desengraxante. E aí não dá para, no meio da atividade, o cara ficar tirando uma luva e pondo outra. Então, você pega uma luva que protege contra
contra tudo, por mais que isso não esteja especificado. Né? Por mais que isso não esteja especificado dentro do CA daquela luva. O caminho que eu utilizaria era este. E fazer essas perguntas para o perito. Então, fazer uma descrição explicando isso, todos esses tópicos, tá? E questionar. O momento que ele utiliza, no momento que ele aplica o desengraxante, se o óleo não perde as suas características físico-químicas, uma vez que o desengraxante promove a quebra das moléculas do hidrocarboneto. Se a luva era impermeável, se ele utilizava balde, como é que ele tinha exposição a óleo, se ele sempre utilizava luvas impermeáveis, se a luva impermeável não é capaz de formar uma barreira física. Então, eu aplicaria essas estratégias para contestar o laudo pericial. E sendo muito realista, vendo o laudo pericial, dificilmente ele vai dar o braço a torcer sobre essa questão, ok? Mas essa contestação, ela vai servir muito mais para a argumentação do advogado do que para convencer o juiz, para convencer o perito. Porque ele, na visão dele, a pessoa tinha que utilizar a luva contra hidrocarboneto. Sim. Só que a atividade que envolvia hidrocarboneto era realizada em pouco tempo. Aliás, isso você pode, inclusive, fazer uma prova disso, Gonçalo. Você pode colocar fotos na sua contestação de como, porque não tem foto nenhuma aqui de como a atividade era realizada. Tem algumas fotos, mas realmente não mostra ele como se estivesse executando. Uhum. Tem aqui a foto de um balde num contentor de 1000 litros. Tem a foto de uma pessoa com um esfregão no chão. É isso só. Uhum. Então, você pode até mesmo, Gonçalo, filmar a atividade sendo realizada para mostrar quanto tempo leva. Por exemplo, a remoção com óleo lá, do óleo lá de 10 litros lá que ele fazia. Com balde. Quanto tempo leva essa atividade? E mostrar que olha, durante um dia inteiro de trabalho, a atividade de remoção do óleo leva, em média, 5 minutos. Remoção de filtro leva, em média, 2, 3 minutos. E se ficar comprovado esse tempo reduzido, você trabalhar a eventualidade da exposição também. Além do fato de ele não ter explicado como acontecia a exposição, além do fato dele não ter considerado o uso de luvas impermeáveis, mais uma estratégia para aplicar é da eventualidade da ação, que é uma atividade que gerava uma exposição para um tempo muito reduzido. Lá na plataforma do curso, tem uma aula que eu mostro, inclusive, como coloca a filmagem no parecer técnico, na contestação, enfim, na manifestação. Por quê? Porque vai comprovar que a avaliação feita pelo perito não seguiu aquilo que acontecia na realidade. Eu também, do jeito que você falou, era nessa vertente mesmo. Perfeito. E parabéns pela tua iniciativa, cara, de se colocar à disposição da empresa, informar para eles que você está se especializando na área. Tenho certeza que em breve quem vai acompanhar as perícias não vai ser mais esse médico do trabalho, vai ser você, cara. É esperança. Beleza. Show de bola, Gonçalo. Obrigado por dividir o caso aqui com a gente, cara. Valeu, até a próxima aí. Valeu. Um grande abraço. Uma coisa que é importante, né, ficar bem claro para as pessoas que trabalham, que querem trabalhar com perícias, que já trabalham, a análise pericial é uma análise estritamente técnica. Não envolve questões de segurança do trabalho, de prevenção de saúde, do acidente, é uma análise técnica, né? Tecnicamente, a pessoa não tinha exposição nenhuma, porque ela utilizava uma luva impermeável. É a mesma coisa, fazendo um outro comparativo, é a mesma coisa que a pessoa que
utiliza a máscara PFF2 contra agente biológico, né? A PFF2 é aprovada contra agente biológico? Não, é aprovada para proteção contra aerodispersóide. Mas ela forma uma barreira física, impedindo que o agente biológico presente no aerodispersóide contamine a pessoa. Então não é porque não está escrito no CA que é aprovado contra que não serve. Tem que avaliar se o EPI gerou uma eliminação. Porque o EPI pode neutralizar ou eliminar. Um outro exemplo, galera, utilizando ainda o agente biológico, né? Roupa de proteção. Roupa de proteção. As pessoas utilizam um macacão hermético, fechado, para proteção contra agente biológico. Esse macacão é para proteção contra agente biológico? Não, é para proteção contra agente químico. Mas ele é impermeável, protege contra agente biológico. Então, precisa ser avaliado da forma correta. Não é simplesmente o que está escrito no CA e fechar o olho e caracterizar. No CA não está escrito, caracteriza. Não, né? Existia uma barreira que impedia a contaminação, impedia a exposição? Não existia. Então, isso deve ser considerado. Tá? Então, a análise da perícia é uma análise estritamente técnica. É isso que eu ensino para os meus alunos no Links para Perícia. Deixa eu ver aqui as perguntas que tem aqui. Serviços gerais. Fazia a limpeza de uma clínica de saúde mental, onde são atendidos adultos para atendimento em saúde mental. Consulta, terapia, oficina, medicamento e aplicava injetáveis. Tem 2 leitos que podem ser usados por pacientes ao local em crise. Grau médio por agente biológico. Vou por aqui, não vai aparecer a pergunta toda porque ela é bastante extensa. Pode haver a caracterização, tá, Aline? Por quê? Vamos lá na NR15, anexo 14. Insalubridade em grau médio, trabalho e operações em contato com pacientes em hospitais, serviço de emergência, enfermaria, ambulatório, pós-vacinação e outro estabelecimento destinado ao cuidado da saúde humana. É o caso, uma clínica dedicada ao cuidado da saúde mental um estabelecimento destinado ao cuidado da saúde humana. A linha aqui, sem nenhum EPI, não tem como, aí caracteriza insalubridade. Aqui, aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com o paciente. Então, a pessoa tinha contato com o paciente, ao meu ver, tem a previsão legal para caracterizar sim, tá, Aline? Tem a previsão legal para fazer essa caracterização. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui antes. O Marcelo. Porteiros que fazem monitoramento de várias camas se enquadrariam como telemonitoramento e telecontrole? NR16, anexo 3. Vamos lá. Telemonitoramento e telecontrole. O que diz a norma? Execução de controle ou monitoramento de locais através de sistema eletrônico de segurança. Então, se enquadra como telemonitoramento e telecontrole. Agora, o porteiro, ele é funcionário de uma empresa de segurança privada ou de serviço orgânico de segurança privada? Ou contratado pela administração pública? Se não é, não tem previsão legal para caracterizar a periculosidade, tá, Marcelo? Deixa eu ver se tem alguma aqui. Aqui já foram todas. Eu quero trazer aqui, eu tinha deixado uma pergunta, uma caixinha durante a semana lá no meu Stories, e teve uma pergunta muito interessante de um dos nossos alunos, que eu falei que durante a perícia que eu fiz essa semana, o perito, no final da perícia, ele já abriu o resultado da perícia, né, de que o laudo seria favorável à reclamada. E aí, esse aluno, que é o Daniel, perguntou, né, mas como questionar, como perguntar ao perito, né, se o resultado foi favorável ou não? Na cara de pau mesmo, assim, na cara dura mesmo, né? Você chega e pergunta, e aí, foi favorável, foi desfavorável? Não, nunca pode ser desse jeito. A gente tem que conversar com o perito. Tem peritos que são mais abertos a conversas, tem outros que não são tão abertos a conversas, e aí a gente tem que sentir do perito se ele dá abertura para você fazer algumas colocações. Por exemplo, a pessoa fazia limpeza de banheiro. Durante a perícia, eu fui colocando algumas informações para ver se o perito concordava. Por exemplo, produto de limpeza. Fala, doutor, todos os produtos domiciliares que a pessoa utilizava, né? Aí ele viu os produtos. São esses aqui? Sim, são esses. Realmente, é tudo domiciliário. Então, ele mesmo já
colocou de que realmente são todos domes sanitários, ou seja, não há previsão legal para a caracterização da insalubridade para produtos domes sanitários. Então já acende o alerta. E ela limpava onde? Limpava salas de escritório, salas administrativas, copa, tinha o banheiro, mas banheiro da empresa, privado, não é aberto ao público. Pela norma não tem previsão legal, né, doutor? Ele falou, realmente, né? Ficam inventando um monte de coisa aí e na norma não está escrito nada disso. Mais um ponto de atenção. Então você tem que sentir no perito, tentar conversar com ele, para sentir dele qual é o entendimento sobre aquele assunto. E a partir daí você vai conversando e vai entendendo se ele vai caracterizar ou não. Então tem que sempre sentir do perito que ele vai tentar, é lógico, não é todo perito que é aberto a conversar, que leva a perícia de uma forma tranquila, descontraída. Tem perito que chega como se estivesse numa guerra. É lógico que esse não vai abrir nada. Mas é importante você, durante a perícia, sentir do perito como o perito está vendo aquele assunto, né? Isso é fundamental. Isso é fundamental. O contato, como tratar com o perito. Dentro do Expert Perícia, a gente tem uma aula só disso, de como tratar com o perito, né? Contato com as partes. O perito é uma figura do processo, né? Como lidar com ele? Para quê? Justamente para você conseguir levar a perícia da melhor forma possível, sem confusão, sem conflitos, e extrair o maior número de informações relevantes possíveis da perícia. Inclusive, se o resultado é favorável ou não. É dessa forma que a gente consegue entender se o resultado pode ser favorável ou não. Passo um conselho para quem está iniciando a vida profissional como técnico de segurança do trabalho. Busca se diferenciar dos demais. No Brasil, tem cerca de 330 mil técnicos de segurança do trabalho. Se você fizer o mesmo que todos os outros, a chance de você ter uma grande concorrência, principalmente no início da sua vida profissional, ela vai ser muito maior. Se você tem conhecimentos diferenciados da grande maioria, a concorrência é menor. Insalubridade, periculosidade é um assunto que a grande maioria dos profissionais de segurança desconhece. Por quê? Porque não é abordado nos cursos de formação. Então, aqueles profissionais que têm conhecimento na área de insalubridade, periculosidade, perícia trabalhista, eles têm destaque no mercado. Eles têm não vou dizer facilidade, mas ele tem uma concorrência menor no mercado de trabalho. Ele tem mais portas abertas, porque ele conhece algo que a maioria não conhece, tá? E mesmo sendo técnica, você pode atuar com perícias como perito assistente, tá? Ou assistente técnica, é o mesmo, só muda a terminologia, é a mesma coisa, né? Que é você fazer as perícias para as empresas, para os advogados. Mais de 80% dos profissionais de segurança do trabalho não conhecem a área de perícias. É uma ótima área para você aprofundar o seu conhecimento e se destacar frente aos demais. Estou fora do mercado há muito tempo. Posso ser assistente técnico? Sim, pode ser assistente técnico. Não tem nada que impeça, assim como quem é recém-formado. Qual que é a grande diferença da área de perícias para a área normal de segurança do trabalho, a área prevencionista de segurança do trabalho? A área prevencionista de segurança do trabalho, você vai trabalhar para que algo não aconteça na frente, o que seria o acidente, a doença ocupacional. Então você vai trabalhar na prevenção para que algo não aconteça. Na perícia trabalhista, você vai fazer uma análise do que já aconteceu. Então, tendo as ferramentas corretas, você que está fora do mercado há muito tempo, você que é recém-formado, que não tem experiência, consegue fazer essa análise. Basta ter as ferramentas corretas, porque você tem os elementos para analisar. Você já tem as questões a serem avaliadas. Já aconteceu. Você não precisa ficar prevendo lá para frente. Lógico que no começo é mais difícil, porque você não tem ainda o hábito de aplicar aquela ferramenta. A partir do momento que você começa a fazer isso cada vez mais vezes, isso vai se tornando cada vez mais fácil. Mas você não precisa ficar imaginando coisas, você não precisa ter uma visão 360 graus da segurança do trabalho como um todo para conseguir fazer uma análise de que demanda experiência realmente. Então, existe uma diferença grande. Tá? Por isso que a área de perícias, eu costumo dizer que é
é a área mais democrática dentro da segurança do trabalho, ou uma das áreas mais democráticas dentro da segurança do trabalho. Por quê? Qualquer profissional pode atuar na área. Técnico, tecnólogo, Código do Processo Civil prevê isso. Artigo 466. Como perito assistente, você pode atuar, não como perito judicial, perito assistente. O que é o perito assistente? É o profissional que faz o mesmo trabalho do perito judicial, só que é para as partes do processo, que é reclamante e reclamada, quem entra a ação e a empresa que sofre a ação. E o artigo 466 fala justamente sobre isso. Ele fala o seguinte aqui, ó. Os assistentes técnicos, que são os peritos assistentes, são de confiança da parte e não estão sujeitos a impedimento ou suspeição. Então, qualquer profissional pode atuar. De segurança, perícia de insalubridade e periculosidade, profissional de segurança. Não tem questão de experiência, de ser recém-formado, de ser aposentado, de não ser engenheiro, de estar muito tempo fora do mercado, nada disso. É por isso que eu digo que é uma das áreas mais democráticas dentro da segurança do trabalho, porque ela é aberta a quem quer atuar nela. É isso, se não temos mais perguntas aqui, vou fechando pergunta para o Vagnão de hoje. Hoje nós falamos sobre óleo mineral, uma análise aqui do laudo pericial trazido pelo Gonçalo, que é lá da Bahia. Falamos sobre periculosidade por segurança pessoal patrimonial, insalubridade por agente biológico. Uma pergunta para o Vagnão muito legal, muito gostoso de fazer aqui com todos vocês. Quero agradecer a presença de todos vocês. Qualquer dúvida, aproveita os nossos canais, aproveita as caixinhas de pergunta, aproveita e pergunta para o Vagnão. A gente está aqui para ajudar o máximo possível que você destrave a sua atuação e cresça na sua carreira. Grande beijo, fiquem com Deus. Vamos juntos, porque juntos nós vamos muito mais longe.